Alô, amigos, boa noite. Estamos no sábado, 9 de abril de 2022. Você já fez a sua escolha? Pelo canal. Clica aqui no canal e vamos participar. 4488 é a partir das idades de 44 a 88, da idade de 44 a 88 anos, parte-se de 44 até 88, passa-se pela Constituição e as pessoas têm uma base de formação cívica, não digo cultural, porque no Brasil cultura é coisa rara, seria obter as mesmas pedras preciosas em todos os estados do Brasil. O Brasil passa por essa dicotomia terrível. Nós temos, eu falava ontem na Rádio Cidade de Fortaleza, nós temos decaído desde os anos 60 para cá. Há uma decadência cultural muito grande. Vamos falar inicialmente da música. O que era a música nos anos 60, nos anos 70, até nos anos 80? E dos anos 90 para cá, a música foi decaindo. A música brasileira virou um enlatado a ponto de a Rede Globo não encontrar no cancioneiro nacional um tema para a atual novela das 7. E os produtores musicais, como são pessoas que têm cultura musical, eles buscaram inovação na Quinta Sinfonia de Beethoven. A Quinta Sinfonia de Beethoven, ao som de pandeiro e de cuíca, como se fosse uma escola de samba, ficou um espetáculo. Se Beethoven fosse vivo, disse eu para o comentário da Rádio Cidade, iria se rejubilar com essa exibição de sua música num ritmo bem brasileiro, bem nacional, como é a nossa Aquarela do Brasil, que é também do século passado. Me parece que a Aquarela do Brasil é de 1947. A Aquarela do Brasil era de um cidadão que era locutor esportivo. Eu estou esquecendo o nome dele, mas eu vou me lembrar, que eu não vou fazer essa injustiça com ele. Aquarela do Brasil, Ari Barroso. Ari Barroso era locutor esportivo que trabalhava com a gata, a famosa gatinha do Ari. E a cultura está descambando, meus amigos, em todos os setores. Você vê esse festival Lollapalooza, para começar, aquela exibição politiqueira, né? Coisa desnecessária, coisa que não tem nada a ver com o mundo artístico, principalmente para candidatos que detestam cultura, detestam o mundo artístico, porque sem educação e sem cultura você não faz nada. Hoje no Brasil estão querendo regular até o modo de eu, de você, de nós falarmos, porque eles querem que falemos diante de uma certa cultura. Você não pode dizer que a pessoa é portadora de uma deficiência. Se eu sou portador de uma cardiopatia, por exemplo, é porque eu levo comigo aquilo e levo pelo resto da vida. Não existe nada a dizer pessoa com deficiência ou portador de deficiência. Linguisticamente, no léxico, no dicionário, na filologia, não existe diferença. Aí vem os gênios da filologia, talvez até presidentes da Academia Brasileira de Letras, que não são nenhum, são politiqueiros, que faz aquela história de separar as pessoas. O orador chega no auditório, muitos deles, eu não sei o que eles têm na cabeça, eles dizem, boa noite a todos. Olha, boa noite a todas também, como se a todas fossem inferiores, e ainda tem hoje um todes. Gente, todos, é tudo, omnia, do latim, que é a raiz primeira de nossa língua. Isso é ignorância, é querer separar sexo, raça, cor, estado civil, pura frescura. E quando querem ajustar, ainda faz errado, como o Supremo Tribunal Federal, que em vez de determinar que o Congresso Nacional legislasse sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo, não, ele mesmo fez a lei, violando a Constituição Federal do artigo 226, parágrafo 3º, que quase quebrava a minha cara quando eu falei isso no auditório, que lá no artigo 223, parágrafo 3º, diz que o Estado facilitará a conversão da união estável entre o homem e a mulher em casamento. Por que não se entrou com a emenda constitucional, gente, para que o texto fosse ajustado dizendo o Estado facilitará
a conversão da união estável entre duas pessoas naturais em casamento. Que mal haveria nisso? Quer dizer que os nossos juízes são sumos pontífices, tem que dizer tudo, até o que cabe ao Congresso Nacional? É por isso que o presidente Bolsonaro é puto. Porque tem coisas que tem que ter limites, a própria lei está limite. Olha, o artigo 5º da Constituição Federal diz que todos somos iguais sem distinção de raça, sexo, qualquer coisa. E o artigo 226 interpretou em 87, 88 daquela forma que a lei facilitará, converterá a união estável do homem e a mulher em casamento. Mas poderia, pela emenda constitucional posterior, é por isso que eu recrimino esse Congresso. Esse Congresso, é um baixo Congresso. Por que não fizeram isso? Os países civilizados, Irlanda, lá da Grã-Bretanha, fez através de um plebiscito. Fizeram-se através, o único país que fez, um dos poucos que fez através de decisão judicial, foi os Estados Unidos da América, mas o regime, o sistema constitucional dos Estados Unidos da América é totalmente diferente do nosso. Tanto que o juiz lá, a Suprema Corte lá, não chega a 120 processos por ano, a nossa chega a 10 mil. A 10 mil processos desembocam no Supremo Tribunal Federal, até para falar sobre direito adquirido. Como eu repito isso, né? Tempo de serviço contado, aprovado, recontado pelo INSS, aprovado através de documento de portaria, de 2 leis, de parecer do Procurador da República, vai 5 ministros do Supremo e votam contra esse tipo de serviço. Exato de 94 para lá ninguém conta. Que matemática é essa? Que matemática cultural é isso? E caímos na cultura. O Supremo Tribunal Federal tem a pior sua composição de todos os tempos. Essa semana foi o ministro Cássio Nunes, que é o representante de Bolsonaro lá, um deles, né, que só tem 2, e foi brigar com a ministra Carmen Lúcia. E cá é lícito brigar, 2 ministros brigarem em pleno plenário, ali não é para discutir as brigas dos outros, e eles já estão brigando entre si. E não é novidade, ali já brigou o grande Gilmar Mendes com o Luiz Roberto Barroso, já brigou com aquele ministro que aposentou, que foi relator do processo do mensalão, ação penal 470, eu esqueci o nome dele agora, ele trabalhava no parlamento, um cidadão negro, a nossa raça genuína, que a África foi a primeira civilização do mundo. Foram os egípcios, não. Na África já existia gente antes do Egito. E a África deram força, expandindo a raça vibrante do africano, que vence toda São Silvestre aí. Lá nos Estados Unidos, os grandes jogadores do NBA, de basquete, são negros. Preconceito no Brasil é a coisa mais ridícula que tem. Fica aí os políticos dizendo, cota para 30% de mulher. O que é isso, gente? Enche de mulher esse negócio. Quanto mais mulher, melhor no ambiente, que alegra mais. O ambiente fica mais bonito. Agora as mulheres têm 30%. Que escravidão é essa? Que frescura é essa? Não são iguais em direitos e obrigações? Lá no termo do artigo 5º da Constituição Federal, por que separar o partido tem que ter até 30% de mulheres? Ou as mulheres estão com medo de participar? Acho que a mulher não deve ter medo de participar, não. Essa senhora, Simone Tebet, é uma boa candidata, embora ainda imatura para o cargo. Não se fala o que já pagamos por imaturidade. Collor, Lula, despreparado, Bolsonaro, despreparado. E eles sabem disso. E ficam na dicotomia. Esquerda, direita, sem saber o que é esquerda e sem saber o que é direita. E agora, como a direita e a esquerda já vem fundida há muito tempo, desde que Lula da Silva fazia acordo, tomando seus uísques lá com o pessoal da FEVER, Associação dos Produtores de Veículos, sei lá, de São Paulo, das grandes montadoras, que ele fazia lá os acordos e jogava para os empregadores e era aplaudido, fazia a vontade do patronato. Desde lá, a direita, o Lula é um direitista, o Lula sempre foi um direitista, foi o governo que mais beneficiou a rico desse país. Para nós, ele deu a sobra, acorda, povo brasileiro.
Acorda, não existe político bom para você, para plebe. Existe político bom para grupos sociais dominantes. Aí também não pode o determinado segmento partidário colocar o pessoal para invadir terras férteis, terras produtivas, terras até com experiências científicas, terras de grandes valores nas capitais e no interior. Assim, invadindo. E outra coisa, a governadora, como uma senhora que governou o Pará, que ela proibiu a polícia militar de fazer reintegração de posse. É aí que está o erro. O comandante da polícia militar deveria ser nomeado pela Assembleia Legislativa. Porque do jeito que vai, com o voto conjunto dos três poderes, ele não vai comandar, ele não vai garantir a lei e a ordem pública emanada por decisões dos três poderes, que são legislativo, executivo, judiciário e estaduais. Por que só o governador nomeia o comandante da polícia militar? Aí o comandante ficou fazendo continência para a senhora lá, e isso deu até debate no Congresso Nacional. Não se fazia reintegração de posse em terras férteis, produtivas, cumprindo a sua função social no estado do Pará, porque a governadora disse que a ideologia dela não permitia, a religião que ela tinha. Porque tem muito nego hoje querendo pegar a lei e colocar, olha, aquele ali é isso, é aquilo, é racista, é homofóbico, é louco, é fascista. Tem que praticar, tem que partir do ato. O ato é que se encontra a lei. A velha definição, a lei é uma moldura que comporta qualquer gravura, é uma moldura. Se o fato aqui é um fato criminoso, então vamos colocá-lo na lei, onde é que enquadra? Aí o fato vai à lei, mas estão pegando a lei, jogando, olha, aquele ali é isso, é aquilo outro, é racista, é homofóbico, é isso e aquilo. Fizeram isso até comigo. A noção, a falta de noção de cultura do brasileiro, nós estamos sem músicas desde tempos atrás, desde 1990. Nós temos sardinha enlatada em São Paulo, em Goiânia. E aí vem a Rede Globo sabiamente, cadê música para colocar no tema da novela? Não tem, então vamos colocar a Quinta Sinfonia de Beethoven. Vamos colocar na novela das 7. Com pandeiro e cuíca ficou o espetáculo, repito. Nós precisamos incentivar a educação e a cultura. Por que no Brasil tem tanto político despreparado? Porque além de não ter informação, que é uma profissão que não exige nada, só exige idade mínima. O caso do Tiririca. Tiririca é um rapaz analfabeto, pobre, é um humorista, deve ser engraçadinho, mas não era para ser parlamentar, teria que fazer um preparo de 2 anos. Eu não estou discriminando, qualquer um pode, mas o Tribunal Regional Eleitoral, o Superior Tribunal Eleitoral, deveria colocar os partidos para dar essa formação com instituições públicas ou privadas conveniadas e depois fazer uma espécie de Enem entre esses candidatos como critério de elegibilidade. O deputado do estado do Pará ingressou com um projeto de lei criando um tipo penal. Eu estou vendo a hora colocar aqui que o aborto é livre no estado do Pará, ou que outra coisa qualquer, a pena de morte existe. Quer dizer, fica difícil entender assim, se não passarmos a raciocinar como Homo sapiens, saber que as coisas têm origem, as coisas se modificam com o tempo, mas as coisas não podem serem feitas ao meu bel prazer, ao prazer de ninguém, e que os fatos é que se amodam a lei, e não a lei de cima para baixo. Eu estava dando exemplo hoje, cidadão dá um tiro no outro, pum! Esse estilo armamentista, dá um tiro na costela, passou, cidadão hospitalizado, que a costela trincou mesmo, ficou lá uns 4 dias, aí morre de um ataque cardíaco, ele era cardiopata. Aí vão qualificar como homicídio, matou? Não, ele não matou, ele feriu, foi lesão corporal de natureza grave. E o cidadão não morreu em decorrência da lesão corporal de natureza grave, mas de outra causa mortes, que foi um ataque cardíaco, porque ele é cardiopata. Vai se punir o cidadão? Sim, pela lesão corporal de natureza grave. Isso é que se chama o direito. Não é taxar alguém, olha, assassino, o cara morreu, foi hospitalizado e morreu. Isso é idiotice. Vamos meditar. A esquerda está embrenhada com a direita de um certo modo.
E tem outras coisas aí emaranhadas e você tem que decidir. Vamos decidir. Participe diretamente desta eleição, participe do nosso canal 4488, Tônio Ferreira, e vamos debater junto. Boa noite.